Então vamos lá. Então, caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos hoje fazendo a Escola de Maria, daqui do Três Montanhas, onde nós iremos falar um pouquinho sobre o padroeiro das nossas comunidades, daquelas que estão em festa. E nós acolhemos vocês com muita alegria. Estamos aqui da casa da Andréia. Vocês podem ver que o ambiente não é conhecido não, mas aqui é a casa da Andréia, a nossa coordenadora aqui da comunidade. E tem 3 pessoas diferentes que ainda não apareceram nas nossas lives da Escola de Maria. Então eles vão se apresentar. Começa por lá, nossa professora. Boa noite, eu sou a Andréia, eu estava um pouquinho sumida, mas voltei, né? Boa noite, eu sou o seminarista Matheus Lima, eu faço pastoral na paróquia Nossa Senhora Aparecida e sou residente lá do Seminário dos Remédios. Eu sou o seminarista José Renilson, trabalho na paróquia Vila Piauí e moro nos Remédios. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos pedir a intercessão de Maria para que ela possa estar aqui presente neste encontro e nos ajude a transmitir essa sabedoria a vocês. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Agostinho, Rogai por nós. Santa Mônica, Rogai por nós. Amém. Bom Jesus, tende Piedade de nós. Eu não sei o que acontece nessa Escola de Maria, que todo mundo começa a rir na hora das orações. Pode acompanhar lá desde o início, mas tá bom. Vamos lá, minha gente. Então, nós estamos no mês do padroeiro da comunidade Bom Jesus, das Três Montanhas, e também da comunidade Santo Agostinho Vila Clarice. Então, a nossa missão hoje como Escola de Maria é falar um pouco sobre essas devoções, como surge a devoção, e até entrar um pouquinho na devoção popular, como isso influencia na fé do nosso povo, contar um pouco a história dos dois, primeiro do Bom Jesus, que é o próprio Cristo, e depois de Santo Agostinho, contar um pouquinho a história deles, e também entender por que a igreja coloca os patronos, por que as comunidades têm um santo de devoção. Tá? Então a nossa Escola de Maria hoje vai caminhar por aí. Se você tem alguma dúvida sobre alguma devoção, alguma coisa, joga aí nas perguntas que nós estaremos aqui respondendo. Bom, todas as igrejas, elas são dedicadas a Jesus Cristo, nós sabemos. Cristo é a pedra angular da igreja. Mas por que a igreja coloca um padroeiro? Já perceberam? Todas as comunidades têm um padroeiro. O que você acha, Matheus? Por que a igreja coloca um padroeiro? Bom, na igreja primitiva, para se fundar uma igreja ou para construir e que aquele local fosse considerado sagrado e pudesse presidir missas e essas coisas, era necessário as relíquias de um mártir ou de algum santo que tinha, obviamente, morrido. Se eu não me engano, né? Tem que estar morto para conseguir um pedaço do osso. Tem que estar morto também. Então, assim, o que o Matheus está falando é uma tradição antiga que a igreja tem de junto ao altar, aos altares da igreja, ter a relíquia de um santo. Inclusive na Vila tem. Isso, inclusive na Vila Bem, que esse tempo de pandemia foi feita a bênção do altar e nós colocamos um pedaço do fêmur de Santo Stanislau, que é um santo polonês da nossa congregação. Então essa tradição de colocar os restos mortais dos santos junto ao altar é uma tradição que remonta aos primeiros séculos. Até o século IV, nós sabemos, com o Edito de Milão, a igreja era perseguida. Então aqueles mártires que eram assassinados, depois os cristãos recolhiam os corpos deles para fazer uma sepultura, então se criou o costume de colocar uma relíquia, um pedaço do osso daqueles heróis junto aos altares. E aí virou uma tradição da igreja.
Mas não é esse o sentido de ter um padroeiro. Alguém sabe? A Andréa sabe. Não? Não. Laila sabe? Tá bom. Então, assim, a igreja nos recomenda ter um patrono para quê? Para que aquele santo seja para os fiéis um testemunho seguro. Nós sabemos que o discipulado a Jesus Cristo não é fácil. Às vezes nós até buscamos a santidade, mas tem os que tiram a nossa santidade mais rápido do que a nossa busca. O padroeiro da comunidade, ele serve como estandarte, como um caminho, para que a comunidade trilhe o caminho. Por exemplo, aqui é Bom Jesus das Três Montanhas, que é o Senhor que está para ser julgado. A imagem é essa, Jesus amarrado quando ele é apresentado. Ecce homo, eis o homem. Né? Então aqui nós podemos dizer que a direção da comunidade do Três Montanhas é justamente saber entender a paixão do Senhor. Então, através do padroeiro, a comunidade tem que entender a paixão e viver todos os dias essa paixão na sua vida. Então, o patrono serve para dar uma direção à comunidade. A mesma coisa Santo Agostinho, doutor da igreja. A comunidade de Santo Agostinho deveriam ser aqueles que deveriam amar a comunidade e defender, igual foi Santo Agostinho. Então, o padroeiro se torna para a comunidade um sinal. Então, por isso que eu digo para vocês, quando uma comunidade é mariana, como Nossa Senhora Aparecida, os grupos da comunidade deveriam ser todos voltados a uma espiritualidade mariana. Se é de São Judas Tadeu, como nós celebramos ontem, dia 28, toda a comunidade deveria ser uma comunidade voltada a uma devoção, uma piedade, porque ele é o santo das causas urgentes. Então, percebam, o santo patrono, ele rege a espiritualidade da comunidade, no seguimento a Jesus. Mergulhar no mistério, né? Daquele padroeiro. Como você mesmo falou, São Judas, todas as casas deveriam ter uma imagem, fazer a novena em casa, ter uma devoção. E assim vai. Aqui mesmo, Bom Jesus, a fazer as novenas, saber o porquê que é Bom Jesus, né? Como é um mistério que... Porque é diferente, né? Porque essa imagem, uma vez me falaram assim, mas essa imagem é esquisita, ele tem uma cara carrancuda, mas ela simboliza a paixão, não tem como ser, ele vai para a paixão indo. Então vocês entenderam, meu povo, o porquê? O padroeiro, ele nos dá a direção do nosso discipulado a Cristo. Da mesma forma que o padroeiro viveu o seu discipulado, é claro, aqui é o próprio Cristo, mas nas comunidades onde tem santo de devoção, da mesma forma que ele viveu, ele nos dá uma direção. Isso que a Andréa falou é importante. Olhar na vida do santo, do padroeiro da comunidade, como foi a sequela Cristo, o seguimento a Cristo. E aí nós, que seguimos a devoção daquele padroeiro, tentar viver na nossa vida aquilo que eles viveram na vida deles. Se torna um exemplo para nós. Certo? Afinal de contas, então vamos começar a contar a história desses dois padroeiros. André, que dia que é o Bom Jesus? Dia 6 de agosto. Que é a festa da Transfiguração. Muito bem. Você lembra o que é a festa da Transfiguração? Lembra, José? Jesus que sobe. Muito bem. Jesus sobe não, essa é a ascensão. Transfiguração, Jesus que está no monte da cruz. Jesus subiu, ficou no monte. Por que é a festa do Bom Jesus nesse dia, André? Porque ele junta todas as festas de Jesus, né, que não estão dentro do calendário para essa data. Todos os 6 de agosto são para todos. Bem que legal. O patrono é Bom Jesus. Quando é que Jesus se mostra como Deus para o mundo? É na Transfiguração. Ali, aqueles que estão reunidos com ele, os apóstolos, Pedro, Tiago e João, eles têm uma experiência de um Cristo luminoso. Era tão branco que nenhuma veste conseguiria aqui na terra ser alvejada. Cristo se mostra para o mundo na Transfiguração. Ele se mostra como Deus. Percebam que as festas de Jesus, a maioria delas, né, das comunidades, colocam na Transfiguração porque ali está o coração da missão de Cristo. Ali está um Cristo glorioso sem a paixão ainda, que nos mostra de fato quem era Cristo. Afinal de contas, quem é o Bom Jesus? Quem é o Bom Jesus? É o próprio Jesus, o próprio Deus.
o próprio Deus. Escola de Maria semana passada, lembra? Jesus é a revelação do Pai no Espírito. Jesus, nós lemos lá em João, capítulo 1, lá no prólogo de São João, que ele, gente, a mamãe gritando aí na rua, não é nós aqui não, viu? Que ele é o Verbo que está com o Pai desde sempre. Nós lemos isso semana passada. E lá no versículo 14 ele assume a humanidade, assume um corpo, né? Então nós sabemos que o bom Jesus, que é o padroeiro aqui do Três Montanhas, ele é o próprio Cristo. A palavra Christos quer dizer ungido. Ele é o Messias. É aquele mesmo Jesus de Nazaré. Mas aqui ele recebe esse adjetivo de bom. Por que o bom? Porque amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. É o Jesus que se aproxima da paixão. Por isso que a imagem de Jesus, eu vou pedir para a Naira dar um foco ali, essa imagem de um Jesus sofrido. Que não está feliz, né? Isso. É uma imagem de Jesus que já está com o manto e com a coroa de espinhos, né? Que está sendo julgado. Pode voltar aqui. Que parte que remete da história de Cristo? Justamente na parte em que há aquele impasse entre soltar Jesus e soltar Barrabás, né? E aí Jesus é apresentado. Eis o homem. Ele está com o manto, com a coroa. É que homem. Eis o homem. E a humanidade prefere Barrabás. Então o bom Jesus é esse, que permaneceu em silêncio no seu julgamento e aceitou a cruz como desígnio do Pai. Certo? Esse é o bom Jesus que nós aqui veneramos na nossa comunidade. Então ele vai em todos os passos da paixão. Nós vamos ter comunidades, Bom Jesus, que é o Cristo crucificado. Eles colocam na procissão o Cristo crucificado. Outras é o Bom Jesus dos Passos, que é ele carregando a cruz. Então, todos esses é o Bom Jesus. Simboliza toda a passagem ali que a gente passa pela Via Sacra, né? É o Jesus que transcorre a Via Sacra. Aí vocês poderiam dizer para mim, Pablo, mas qual é a espiritualidade então da comunidade dos Três Montanhas? É a espiritualidade da paixão e ressurreição de Cristo. As famílias do nosso bairro deveriam celebrar isso sempre, seja pelas vias sacras, seja pelas novenas, celebrar esse mistério de um Deus que nos ama tanto, que aceitou o sofrimento, aceitou a cruz e nos traz a vida. Hoje na missa nós rezamos o prefácio 4 do tempo comum. E ele dizia, nascendo em condição humana, renovou a humanidade. Sofrendo a paixão, estando com os braços abertos, acolheu toda a humanidade. Ressurgindo dos mortos, trouxe-nos uma vida nova. E subindo ao céu, abriu-nos as portas do paraíso. Então é essa a espiritualidade de um Cristo que renova, que se entrega e que nos abre a eternidade. Por isso que essa imagem de Jesus, que também tem aquele Senhor dos Passos, é uma imagem muito singular. Quando surge a devoção das imagens na igreja? Foi na igreja primitiva onde os cristãos, quando eram perseguidos pelo Império Romano, celebravam a Eucaristia nas catacumbas e até tem registros históricos disso, que eles desenhavam imagens de alguma coisa que simbolizavam a fé cristã, por exemplo, Maria. Olha que legal, isso que o Mateus fala é importante. Mas não é aí que surgem as imagens não, aí surgem os ícones. Vamos para os patriarcas da igreja ortodoxa. Muito bem, a igreja católica ortodoxa era uma só, nós falamos isso na Escola de Maria semana passada. É lá a divisão, lá no século IX, o filioque, lembra? Que procede do pai e do filho, procede no pai e no filho. Do pai e do filho. Interessante, a igreja nos primeiros séculos era perseguida. Então os cristãos celebravam em 2 lugares. Nas catacumbas, como ele falou, que eram os túmulos, porque os romanos tinham medo dos mortos. Então o cemitério era um lugar onde eles não visitavam. Ainda hoje é assim em Roma, viu? Diz que quando tem um velório, um cortejo fúnebre em Roma,
todo mundo para. Ainda hoje é assim. As pessoas abaixam a cabeça nas ruas, né? Então eles têm muito essa questão do luto ainda. Então os cristãos celebravam nas catacumbas e em outro lugar, que nós chamamos Domus Ecclesiae, que seriam as salas da Assembleia. Eclésia quer dizer Assembleia de Convocados, né? Isso quer dizer a palavra igreja, Assembleia. O que acontecia? A Andréia tinha muito dinheiro, um exemplo, lá nos primeiros séculos. Aí a Andréia se convertia. O segundo piso da casa dela, ela construía um espaço fechado, e aí ela abria espaço para os cristãos celebrarem. É aí que surgem os mosaicos, porque a Andréia começava a enfeitar as paredes não apenas com passagens bíblicas, mas sim com a história da conversão dela e da família. Então aí surgem aqueles grandes mosaicos, certo? Dos primeiros séculos. E aí também que surge aquele PX. Olha, eu falei que não ia usar, mas o PX, que todo mundo na primeira comunhão ou pendurou no braço ou no peito. O PX, ok? O PX é as iniciais de uma palavra em grego, né? Christos, que é o próprio Cristo. Tá? Então o que acontecia? Aqui na casa da Andréia era uma Domus Ecclesiae. Tinha uma grande sala onde os cristãos poderiam celebrar. Então na entrada da casa da Andréia tinha um símbolo secreto, que só os cristãos sabiam que ali era um lar cristão, que colocava o PX ou na calçada ou na entrada, entendeu? Então os ícones surgem nesse século. As imagens vão surgir mais no século XII. Pensa, nós estamos assim num período do feudo muito forte, né? Toda a Europa passa por muitas dificuldades, não tem uma instrução. Estão começando a surgir as universidades dentro da igreja. No século XII, as pessoas não sabiam nem ler nem escrever. Então, como que ia ler a Sagrada Escritura? A igreja logo pensou nos vitrais e nas pinturas. Então, aquelas igrejas medievais que tem aqueles belos vitrais, sempre são catequeses bíblicas. E as imagens também são catequeses bíblicas. Dá um exemplo. O que Santo Agostinho segura na imagem dele? Um coração. Porque a famosa frase de Agostinho, fizeste do Senhor para vós e o nosso coração está inquieto, enquanto não repousar em vós. Então aquela imagem se tornou uma catequese para o povo, para mostrar a inquietude do coração. São Judas, o que São Judas segura na sua imagem? O machado e o livro. Lembrando o quê? Que Judas foi morto pelo machado. Cortaram a cabeça dele. Mas a palavra de Deus ele pregou até o fim. Por isso que ele segura o livro. Ele não largou a palavra, mesmo entregando a própria vida. O nosso bom Jesus aqui é justamente a imagem que se aproxima à crucifixão. O manto nos recorda justamente a passagem bíblica e a coroa também, de um Deus que se entregou. Tu és o rei dos judeus, olha a coroa, olha o manto, para mostrar o reinado. É uma zombaria, né? É uma zombaria, mas se tornou um sinal de que o reino de Cristo não é desse mundo. Não é desse mundo. Então a imagem em si, os olhos de Cristo, a feição de Cristo, é muito introspectiva, porque se aproxima a morte dele. É uma catequese perfeita sobre uma pessoa, um Deus que foi injustiçado, mas que entregou a própria vida pela humanidade. Então todas as imagens, todas elas, são catequeses. Pode olhar. Quando você estiver aí, olha aí no teu oratório aí, você vai ver, cada imagem tem algum símbolo. Vá procurar para você ver. E a gente também tem que pensar num período histórico. Pelo menos aqui no Brasil, até a década de 20, menos de 20% das pessoas eram alfabetizadas. Então, você chegava na igreja, via os vitrais, via as imagens e conseguia ali entender um pouco do mistério, né, de Cristo e dos santos. E é interessante porque começou no século XII a esculpir as imagens e isso perdurou até hoje. E quanto mais bela a imagem, mais bela é a catequese. A catequese em torno do mistério de Cristo que aquela imagem representa. A Diana, lá da Vila Mente, faz uma pergunta ao Padre Rafael. Ô Diana,
qual o motivo desse medo dos mortos que os romanos tinham ou têm? Muito bem. Os romanos, eles vêm do paganismo. Não, eles não têm... tem um respeito muito grande. Vamos lá. Os romanos, eles vinham do paganismo. Nós podemos entender como paganismo tudo aquilo que não era cristão ou judeu, enfim. Mas no próprio paganismo, havia o Hades, né? Toda aquela região do inferno. E não é um inferno como nós entendemos no sentido cristão. Tá? Então, as pessoas tinham medo de morrer, por quê? Porque na tradição deles pagã, a morte era a finitude da vida, de fato. Tá? Não tinha céu, não tinha inferno, por mais que tinha o Hades, né, aquilo que estava embaixo, não tinha essa noção de uma perpetuidade da vida, como nós temos no cristianismo. E nem no sentido de dormição, como tem algumas alas do judaísmo, onde depois nós iremos despertar. Não. A visão romana era essa, que havia um término da vida. E aquilo ali, o cemitério representava isso. Muitas pessoas ainda hoje não gostam de ir no cemitério por causa disso. Porque o cemitério se tornou, para quem não tem fé, um lugar sombrio. É o que Jesus dizia até esses dias no Evangelho. Tem pessoas que são aqueles túmulos bonitos por fora, mas dentro esconde a podridão. E é isso que o cemitério representa para quem não tem fé. A podridão dos corpos que estão se desmanchando debaixo da terra ou dentro dos mausoléus. Então, o medo dos romanos era esse, porque assim, indo ao cemitério estava a finitude da vida. E por vir do paganismo, sabendo que havia uma finitude, haviam várias histórias que estavam em torno da vida, de pessoas que vagavam, de pessoas que caminhavam entre os vivos. Então havia toda uma mística, já que a vida terminava ali, a coisa não ficava bem explicada. Então eles tinham medo. E você vê, a tradição é fogo. Ainda hoje, os romanos têm esse respeito pelo defunto. Eles guardam o luto, os romanos, não os italianos, que nascem na cidade de Roma. Então é interessante isso, porque vem da tradição dos antigos. E hoje continua da mesma forma, né? Tem gente que tem muito medo da morte e não consegue entender o mistério de Cristo, da ressurreição e na vida, né, depois daqui. Então, quanto mais pagão, ou menos cristão a pessoa mais medo da morte ela tem. Ela tem. Porque eu gosto muito daquela explicação que fala da vida. Por exemplo, tu está esperando aí o teu bebê. Perceba que a criança que está no teu ventre, ela não tem noção que fora de você existe um mundo. Ela acha que ali no seu ventre é o mundo dela. E quando ela morre para o seu ventre e nasce para o mundo, ela inicia a vida. Assim somos nós com a morte também, na nossa tradição cristã. Quando nós fechamos os olhos para este mundo, nós abrimos os olhos para Cristo. Então nós cristãos, nós vamos além da matéria. Já falamos isso na escola de Maria. Os romanos não tinham isso, por causa do paganismo. A morte era o fim. Então tinha várias histórias que envolviam os mortos. Então eles tinham medo de ir no cemitério. De mortos que ficavam vagando. Respondeu? E como acho que os antigos, eles tinham essa proximidade tão grande com os mortos, né? Que faziam as celebrações em cima dos túmulos, eles acreditavam muito mais na comunhão dos santos do que a gente. Eles conseguiam entender a comunhão dos santos. Eles estavam ali e sabiam que a igreja estava ali, tanto a igreja eles, né, como a igreja também triunfante lá no céu. Eles tinham um olhar além, né, para o convívio dos eleitos, né? As primeiras comunidades, né? Porque assim, isso nós vamos trabalhar mais à frente. Mas existem 3 igrejas. Assembleia de Deus, não. Universal, não. Existem 3 igrejas. A igreja militante, que somos nós, que não tem nada a ver com militância política, né? Militante é aquele que milita, que caminha, somos nós. Tem a igreja padecente, que é aqueles do purgatório, e a igreja celeste, são aqueles que estão no céu. Essas 3 igrejas são uma só. Por isso que chamar um padre para benzer um defunto é importante. Porque quando o padre vai benzer o defunto, é como se a igreja militante estivesse implorando a Deus que acolhesse aquela alma na igreja celeste. Porque aquele que morreu era da igreja militante. Então nós estamos falando, Senhor, nós estamos mandando para o Senhor esse beliante que está aqui.
Então, na figura do sacerdote, daqueles reunidos, está toda a igreja rezando em sufrágio por aquele irmão que morre. Por isso que na missa a gente canta: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Em torno da Eucaristia, que é o pão da unidade, que é Cristo, o céu e a terra se unem numa única igreja para cantar a glória do Senhor. Por isso que nós rezamos pelos defuntos na missa. Porque na missa, em torno do altar de Cristo, não existem mais 3 igrejas. É uma única igreja reunida, aqueles que já se foram, e nós que estamos aqui para louvar o Senhor. Por isso a tradição de colocar o 7º dia, um mês, e os defuntos. Tá? Não sei porque eu falei isso, mas tá bom. Muito bem. André, existem muitos bons Jesus, né? A gente escuta Bom Jesus de Pirapora, Bom Jesus da Três Montanhas. Tu que é aqui da comunidade, como que é isso? Por que existe tanto Bom Jesus? Como por quê? Os lugares de várias... É porque é uma devoção muito antiga, veio lá de Portugal. Então você vai ver igrejas muito antigas de Bom Jesus. E ele sempre liga a Bom Jesus à geografia do local. Então, quando o Padre Adonis, né, reza a lenda, que há 40 e poucos anos atrás, foi o Padre Adonis escolheu Bom Jesus por conta das nossas montanhas, para ficar Bom Jesus das Três Montanhas. E todos esses locais, que Pirapora, Matozinhos e tantos outros, Brasil afora, são devoções muito antigas. Então percebam que legal. O Bom Jesus é o mesmo, é Cristo. A imagem recorda sempre a paixão, o amor dele. Por isso que é o Bom Jesus, porque ele é bom, né? Ele é bondoso, entregou a própria vida. Mas o complemento está ligado. O nosso irmão Pablo, lá de Santa Rita, colocou Bom Jesus da Lapa. Isso mesmo. Bom Jesus das Três Montanhas, Bom Jesus de Pirapora. Então é legal que nós acrescentamos ao nome de Cristo a nossa realidade, né? Para mostrar que nós estamos dentro do mistério de Cristo. Então a comunidade de Três Montanhas está dentro do mistério de Cristo. Olha que bonito, né? É o Bom Jesus, mas não é qualquer Bom Jesus, é o daqui, é o dos Três Montanhas, onde a comunidade está em Cristo. E a gente é tão ousado que tem até Nossa Senhora de Vila Piauí. Tem um plus, né? Mas aí ela não dá certo não, viu, meu povo? Isso aí já estou inventando errado. Existem 3 montanhas aqui? Existem mais de 3, né? Mas eu não sei porque contaram 3, mas deve ter, eu acho, umas 4 ou 5. Antigamente a gente conseguia ir até próximo. Tem até umas fotos, depois a gente pode ver. Dava pra gente chegar até o topo de uma delas e avistar as outras. Que legal. Hoje com as construções fica mais difícil de ver, né? Mas o Bom Jesus guardou essa memória das 3 montanhas. Isso é importante. Então o que nós estamos falando até agora? Você que está dormindo, acorda. Primeiro, a devoção do santo. Por que uma comunidade é dedicada ao santo? Para que aquele santo sirva de modelo para a comunidade de fé. Certo? Depois nós entramos. Quando surgem as imagens? As imagens vão surgir lá no século XII para dar uma catequese ao povo, junto com os vitrais e com a beleza da igreja. Diferente dos ícones que está ligado aos primeiros séculos, tanto nas catacumbas quanto nas domos ecclesiae, que eram aqueles pisos superiores, tinha-se o costume de enfeitar, ou com passagens bíblicas, ou contando a história da conversão das famílias. Certo? Depois nós entramos, quem é o Bom Jesus é Cristo, é o Filho na Trindade, que nos envia o Espírito e recebe do Pai toda a graça e toda a bondade. Também falamos um pouquinho de que a devoção ao padroeiro é importante nas famílias. Levar a igreja para casa, né? Tá? Minha comunidade é do Bom Jesus, mas eu nunca nem rezei a oração do Bom Jesus. Olha que crime. É um crime, viu? Tu é um criminoso, trombadinha, que não reza. E depois, o porquê que aqui é Bom Jesus das Três Montanhas, que é uma tradição sempre acrescentar o nome do Bom Jesus à localidade que ele está sendo adorado. O que mais a gente pode falar do Bom Jesus? Se você tem alguma dúvida, digita aí.
para a gente saber. Eu acho que a gente podia também colocar da imagem, ela mostra um Jesus derrotado, né? Já machucado, já ferido, andando, né, na Via Sacra. Então, é uma imagem também que mostra um Cristo. Você olha, como aquele relato lá de Isaías, você não vê nele nenhuma atração, você não vê nenhuma beleza, você não vê nenhuma... Os meninos podem ver? Não sei o texto do... Então, quando você olha para uma imagem assim, que não tem nenhum apelo visual, não é bonito, não é vistoso, aí você consegue ali ver realmente a isenção do pecado. Ele não tinha nenhum orgulho, nenhuma vaidade, nada. Deixa eu ver o que a gente tem. Tem esse livro aqui, que eu vou ler uma parte dele, que nós pregamos o crucificado. E muitas vezes a gente, dentro da igreja, a gente esqueceu do crucificado, né? E a gente acaba pregando o glorioso só. Enquanto a Andréia procura ali, é interessante que até as pias discípulas, e não posso falar, mas tem uma congregação de freira aí que agora elas desenharam Jesus pulando-se da cruz, já viu? O Jesus ressuscitado na cruz. E aí o discurso delas assim, esse Jesus está muito velho, Jesus que sofre, o povo nunca vai sofrer. Minha gente, não existe ressuscitado sem o crucificado. O crucificado faz parte. Por isso que na igreja tem que ter o crucificado, não o ressuscitado. Se o teu Jesus está pulando da cruz, ele não é Jesus, porque o verdadeiro abraçou a cruz e não fugiu dele. Tem até uma frase de São João da Cruz que fala, né? Crucificado, amar o Cristo. Que está crucificado também. Então, meu Deus, já está todo mundo ali e já fica na mesma coisa. Achou? Alguém tirou. Tem uma pergunta, ele quer ir fazendo enquanto isso? Quer responder? Então, Pablo nos fez uma pergunta que o nosso irmão Renilson irá ler para nós. Cada comunidade tem que ter apenas um padroeiro na comunidade? Perceba, meu irmão, não. Tá? Tem comunidade que tem um padroeiro e um copadroeiro. Porque assim, agora você tem que entender história. Olha que coisa legal. Antigamente haviam muitas irmandades e as confrarias, que cá entre nós é um crime a gente ter perdido isso. Né? Eu acho que a Igreja Católica perdeu muito quando tirou as devoções do povo. Então as irmandades costumavam a construir a igreja e dedicar ela a um santo. Claro, a igreja é dedicada a Cristo, mas seguindo o modelo de um santo específico. E às vezes a confraria, a irmandade que ajudava a terminar o templo, pedia que o santo deles fosse o copadroeiro. Então, por exemplo, eu sou da Irmandade de São Benedito. Então, a igreja era de Nossa Senhora do Carmo e o copadroeiro São Benedito. Então, nós festejávamos os dois santos. Olha que legal. A igreja, ela tem todos os santos como modelo de santidade, de busca de uma vida pura. Mas, quando você escolhe dentre todos os santos é porque você está pedindo para a comunidade viver a espiritualidade daquele. Mas aí, se a comunidade é grande, é numerosa, ou tem outras confrarias, pode colocar um segundo. Que tanto um quanto o outro, tanto o padroeiro quanto o copadroeiro, ambos remetem a Cristo. Então nunca tem briga, mas pode ter mais do que um santo. Igual o Santo Antônio agora, né? Igual de Santo Antônio, nossa diocese agora, o copadroeiro é São João Paulo II, que foi ele que erigiu a diocese de Osasco, né, no tempo que ele era papa. Aqui achei. Achou? Vamos ouvir um trecho de Raniero Cantalamessa. Que ele é o pregador do Vaticano, né? Então, os livros dele são ótimos, então quem quiser ter alguma obra é sempre muito boa. Esse aqui, ele fala, são vários sermões de Sexta-feira Santa. Aí ele vai falar aqui, humilhou-se a si mesmo, não aos homens, abateu o orgulho e a soberba humana, por dentro não por fora. E como se humilhou, não se iluda o esplendor do ambiente que nos cerca, da liturgia, dos cânticos, toda hora que é cercada hoje de cruz. Do tempo houve a cruz do nada que era tudo, mas tudo pura infâmia. Uma coisa deveria se manter afastada de nós, dos nossos olhos, mas até dos ouvidos dos cristãos romanos. Conforme o predito, foi assim que ele morreu,
sem aparência, sem beleza, desprezado, rejeitado pelos homens, alguém diante de quem se cobre o rosto, julgado por todos, castigado, ferido e humilhado. Uma só pessoa do mundo, além de Jesus, tem noção exata do que aconteceu na cruz, sua mãe Maria. Ela carregou ele, o opróbrio da cruz, e demais, inclusive São Paulo, reconheceram o poder da cruz. Ela conheceu também a sua fraqueza e conheceram também a teologia da cruz e a sua realidade. Isso daí é uma homilia de Sexta-feira Santa. Que linda, né? Que beleza que tem esse Cristo? Nenhuma. O que ele ensina à comunidade de Três Montanhas? Todo mundo anda feio? Não. Nos ensina a se libertar das amarras do mundo. Por dentro ele estava puríssimo, não por fora. Por dentro ele estava lindíssimo, não por fora. Por dentro. O verdadeiro discipulado, a ele se dá dentro. Olha que lindo. Um outro trecho aqui também que eu separei. A soberba, bem como a desobediência, não pertencem mais. É a coisa do velho Adão, da antiguidade, a morte. Agora é a humildade. Aí ele define também a palavra humildade. É que a palavra humildade vem da mesma raiz de humilhação, né? Humilitas. Olha, se a gente fosse falar do bom Jesus, minha E gente, de humanidade também, de humanidade. né? A humanidade teria que ser humilde, né? Essa é o fim dela. E a humilhação não é uma condição negativa da humanidade, mas não, pelo contrário. Na sequela a Cristo, no seguimento a Cristo, humilhar-se a si mesmo é condição. É o Evangelho de domingo, hein? Que fala sobre o despojar-se, o entregar-se. Quem quer ser o verdadeiro discípulo. Se nós fôssemos falar só do bom Jesus, nós ficaríamos aqui falando de toda a vida de Cristo. Mas fica para nós a mensagem que para essa comunidade é esse Cristo que se despoja de todos os brilhos do mundo e abraça a cruz num caminho de obediência filial a Deus para alcançar a eternidade, para nos abrir as portas do paraíso. A imagem é bela porque mostra um Deus tão humano que se tornou divino até na sua humanidade. E obediência à igreja também, né? É o mais difícil, né, gente? Aqui de vez em quando, ixi, Maria. Obediência ao Jesus também é obediência à esposa, né? À igreja. Não dá para você obedecer um e desobedecer o outro. Até porque a cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Tem como você falar, olha só da cabeça da criança. Não, gente, tem que gostar de tudo, né? Que ela é. Não é só. Olha, eu não consigo acreditar que alguém diz que tem Deus por pai no céu, quem não tem a igreja por mãe na terra. Alguém falou isso, eu não me lembro mais quem é, não. Estou com Alzheimer. Muito bem. Então aqui o Três Montanhas, nós já falamos. Se alguém tem alguma pergunta de Bom Jesus, mande para nós. Entraremos agora em Santo Agostinho, que é lá da comunidade Vila Clarice, que nós também iremos partilhando e falando um pouco da sua teologia e da sua vida, que foi magnífica. Presta atenção aí, cabeção. Então, Agostinho de Hipona, ele foi bispo, doutor da igreja, filósofo, teólogo, filho de Mônica e Patrício. Mônica, uma mulher de fé, fervorosa na oração, e Patrício, um homem duro, não cristão. Agostinho, ao seu crescimento, se tornou-se um filho rebelde. Não gostava de oração, de igreja, como muitos que ainda existem no nosso dia a dia. Ele teve uma vida desordenada na sua juventude. Chegou até mesmo a ter um filho com o nome de Adeodato, que significa dado por Deus. Ele nasceu em Tagaste, na África, no ano de 354. Estudou em vários locais, até que chegou um período que ele voltou para sua cidade,
onde ele conheceu o bispo Ambrósio, em Milão. E a partir deste conhecimento com o bispo Ambrósio, Agostinho iniciou um processo de conversão, até que chegou em 387, que ele se converteu. Ele foi batizado junto com seu filho em uma vigília pascal. Os dois se batizaram junto, o bispo Ambrósio de Milão que o batizou. Depois disso, ele se tornou-se padre, e o povo aclamou ele, gritava, para que Ambrósio fosse bispo, até que ele se tornou-se bispo de Milão mesmo. Durante anos ele ficou lá, e essa eleição houve no ano de 395. Depois, mediante o seu episcopado, ele criou um mosteiro para os clérigos, com os quais vivia segundo o modelo da igreja primitiva, e para os quais escreveu uma regra, exaltando aquele tipo de vida e confirmando com o seu exemplo. Que essa regra é a que nós cônegos seguimos. Olha que interessante. Santo Agostinho era um perdido na vida, minha gente. Zé Ruela, como diz a juventude. Você, eu tô brincando, viu? Chegar lá e ele fala para mim, desce, vai entrar aqui não. E a conversão desse homem foi fantástica, lá no século V. E hoje, quase 1500 anos depois, nós estamos aqui falando dele. Consegue perceber que riqueza, minha gente? Um homem que passou de um paganismo para uma experiência profunda com Cristo. Mateus, conta para nós como foi a vida de Agostinho. Muito bem. A vida de Santo Agostinho, ele escreve no seu livro que se chama As Confissões. Então, esse livro ele foi escrito, se eu não me engano, depois da conversão de Santo Agostinho ao cristianismo, e ele conta toda a sua história, desde a sua infância até os últimos dias que ele estava escrevendo o livro. Muito bem, então, o livro das Confissões, ele se divide desta maneira. Primeiro é o estágio do paganismo, depois ele parte do tempo da conversão, que ele está sentindo aquele chamado de Deus dentro dele, que ele está sentindo que Deus está querendo preencher aquele vazio que ele tinha, e depois a parte onde ele já está convertido. Também tem, bem no finalzinho, algumas questões filosóficas que ele coloca no final das Confissões, que envolve o mal, o bem, a origem do mal, que é bem complicado, que eu não entendi muito quando eu li. Temos que ser sinceros. Eu li em 2018, inclusive. Um abraço para o Padre Carlos, que ele me emprestou o livro. Está na Biblioteca de Solano, inclusive. Então, ele começa a contar desde a sua infância e que Santa Mônica sempre rezou por ele. Só que Santo Agostinho só foi se encontrar com Jesus de fato aos 30 anos. Antes disso, ele vivia uma vida pagã, como muitos jovens vivem atualmente. Às vezes eu acho que não é muito diferente de alguns jovens, que só vivem zoada, vivem em jogo, tem um vazio dentro de si que não consegue, que sempre tenta preencher com as coisas do mundo, mas não é o suficiente. Se você tenta preencher o vazio dentro de você com as coisas materiais, nunca vai ser o suficiente. Tem que ser com algo espiritual. E é isso que ele encontra lá, se não me engano, em Milão, onde ele começa a ouvir as pregações de Santo Ambrósio. E inclusive ele deu muita dor de cabeça a Santa Mônica, que chorava aos pés de Santo Ambrósio. E também Santo Agostinho, ele se sentiu atraído por este bispo Santo Ambrósio porque ele tinha uma grande fama. Como Santo Agostinho era um professor, e se eu não me engano ele era também voltado na questão da oratória, retórica, que às vezes eu não acho diferença, eu me confundo nessas duas palavras. Retórica hoje seria o curso de Direito. Ok, eu li isso em algum lugar, mas eu me esqueci. Muito bem.
Santo Ambrósio era muito conhecido pela sua retórica, pelo seu modo de falar. Então, quando Santo Agostinho descobriu aonde ele pregava, descobriu a sua fama, ele foi em direção a Santo Ambrósio. Também, olha como Deus age de uma forma magnífica. Também, seus amigos foram acompanhando junto à sua conversão e, no final, todos se converteram. E a graça de Deus agiu em todo aquele grupo. E Santo Agostinho começou a assistir às pregações, às homilias de Santo Ambrósio, que ele é um grande, se eu não me engano, ele é doutor da igreja também, escreveu diversas patrísticas. E Santo Agostinho foi atraído pela pregação de Santo Ambrósio não por causa do conteúdo, mas especialmente do jeito que ele falava. Então talvez isso fosse útil na carreira dele acadêmica. Então nesse meio tempo ele foi sentindo aquele vazio que ele não conseguia preencher com os maniqueus, que era a seita que ele passou muitos anos lá, e realmente ele descobriu aquele vazio que ele só foi aos poucos, na verdade, preenchendo. Não foi uma conversão de uma hora para outra, não foi algo instantâneo, foi algo realmente trabalhado e debaixo de muitas lágrimas, que foi a de Santa Mônica. Então podemos observar que a graça de Deus agiu ali naquela alma, não de uma forma rápida, mas foi um processo longo, mas o resultado foi belíssimo e deu muitos frutos para a igreja. Muito bem, olha que história interessante. Então Santo Agostinho, que veio de uma família cristã, não aceitou Cristo até os 30 e poucos anos, e viveu uma vida realmente perdida na prostituição, no álcool. O Mateus falou para nós que ele era professor de retórica, e um dia na faculdade ele escutou uma voz: tolet legere, toma e lê. E era uma voz de uma criança, ele vai dizer nas confissões, mas ele não encontrava essa criança. Ele foi até o quarto e abriu a Bíblia em Romanos 13:13. Abre aí, Mateus, para nós. Romanos 13:13. Minha gente, essa passagem mudou a vida de Agostinho. Mudou. Porque a partir daí, Santo Agostinho começou a se preocupar com as coisas de Deus e se tornou um grande, talvez um dos maiores intelectuais junto a São Tomás de Aquino na Igreja Católica. Lê para nós, Mateus, 13:13. Comportemo-nos honestamente, como em pleno dia, nada de orgias, nada de bebedeira, nada de desonestidades, nem dissoluções, nada de contendas, nada de ciúmes. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não façais caso da carne, nem lhe satisfaçais aos apetites. Olha aqui, tudo que ele fazia, ele encontraria um sinal. Agostinho hoje para nós, tu vai falar isso? Não? Agostinho hoje para nós, ele é um grande doutor da igreja. A teologia da Trindade que nós estudamos é a teologia agostiniana. O próprio conceito, o homem é capaz de Deus, você já ouviu isso daí, lá na abertura do Catecismo, está lá escrito no livro De Trinitate de Santo Agostinho. A inabitação do Espírito, o Espírito que habita no nosso ser, está dentro da teologia de Agostinho. Aquela famosa expressão que a gente usa, o livre-arbítrio, que é o mesmo, viu? Eu conheci um vocacionado que ele falou que tinha um livre e o arbítrio. Não, minha gente, é um só. O livre-arbítrio que nós ouvimos tanto é a teologia de Agostinho, quando ele vai falar do bem e do mal. Então Agostinho foi um grande intelectual. Os estudiosos dizem assim, que se queimassem todas as Bíblias do mundo, acabasse com tudo, era possível reescrever a Bíblia só com os comentários de Agostinho, porque Agostinho comentou todos os versículos da Bíblia. Gente, século V, não tinha luz elétrica, nem Wi-Fi. Talvez é porque não tinha Wi-Fi, por isso que ele estudava bastante. Porque se tivesse Wi-Fi, ele ia ficar no WhatsApp e não ia conseguir estudar. Então, Santo Agostinho, um grande intelectual. E ele escreveu uma regra de vida. E essa regra de vida, nós, cônegos, vivemos.
Vocês sabem que a nossa congregação, a primeira vez que fala um cônego é no século VI. Regulares, 1114. Há uma briga entre os seculares e os regulares, e aí em 1114 nós adotamos a regra de Santo Agostinho. E do século XII para cá, nós vivemos essa regra. José, qual é o núcleo da regra? Uma só. Voltou. Voltou. O que eu estava falando? Da vida em comum. Voltou, minha gente? Vocês estão me vendo já? Voltou. Manda o seu joinha para ver. Se voltou mesmo. Ainda bem que ninguém mandou. Então vamos continuar. Poxa. Então qual é o núcleo? O núcleo da nossa regra. A vida em comum. Muito bem, Santo Agostinho começa dizendo assim: caríssimos irmãos, antes de tudo, caríssimos irmãos, a Deus amemos, E ao próximo depois. tá? Pois esses são os principais mandamentos que do Senhor Jesus nós todos recebemos. Então o núcleo da regra é o amor na vida em comunidade. Então a comunidade do Clarice vai um recado, viu? É uma comunidade que não pode ter briga. Porque Santo Agostinho diz que é no amor que nós encontramos o amor da Trindade. A Trindade se ama. E quem ama aqui na terra sente esse mistério da Trindade na sua própria vida. Então a comunidade de Santo Agostinho deveria ser a comunidade mais calorosa na acolhida das outras comunidades do povo. Porque deveria também ser para eles o núcleo, o amor, o serviço ao próximo. E Santo Agostinho fala de tudo. Da correção fraterna, do uso dos bens, mas de uma vida muito sóbria, uma vida muito simples. De fato, o que serve Agostinho para nós? É para nós um exemplo, principalmente para aqueles que se encontram perdidos. Exatamente. Hoje em dia nós encontramos muitos jovens perdidos na vida. É muito comum você encontrar, inclusive, nos bairros que eu conheço, jovens usando drogas, jovens que não ligam para Deus, que não pensam no dia de amanhã. Teve um dia mesmo um jovem que estava... Tem uma história bem interessante. Veja só, estava bêbado, estava encostado num carro, o homem dirigiu o carro, o cara bateu a cabeça e morreu. Viu? Então, muitas vezes nós não pensamos no dia de amanhã e as coisas ilícitas que nos afastam de Deus nos trazem diversas consequências. Igual Santo Agostinho, ele se desviou muito durante a sua juventude, mas nada é impossível para Deus. Talvez você tenha desistido de Deus, mas Deus nunca desiste de você. Então, Ele sempre vai dar caminhos para você o encontrar. É só você abrir os seus olhos de fato. Interessante que até trombadinha Santo Agostinho foi. No livro das Confissões ele vai contar que uma vez ele tinha peras em casa, mas por causa dos amigos ele foi motivado a roubar pera no vizinho. E aí ele vai falar a diferença entre a amizade, né, e o consórcio. O consórcio ele vai dizer que é uma relação que nós estabelecemos de cumplicidade, de um cobrir o erro do outro. Isso ele chama de consórcio. Ele vai dizer que a verdadeira amizade é aquela que te leva para Deus, que transcende, que te mostra o céu. Ele vai dizer, naquele dia em que roubei as peras, eu experimentei na minha vida, no meu ser, que eu estava só, que eu não tinha amigos, e sim cúmplices do mesmo pecado. Porque aquelas que eu roubei eram piores do que aquelas que eu tinha em casa. Mas, induzido, eu roubei. Percebam que Agostinho é bonito, os livros dele, que depois ele vai fazer uma teologia mostrando o quanto ele estava errado e o quanto a vida em Cristo é nova. É nova. Ele vai mostrando como ele se renovou. E quanto também que ele relutou, né? Ele nasceu num lar cristão e não queria nada daquilo. E ele lutou durante muito tempo, até ele queria racionalizar a religião. E aí ele vai vendo que Deus vai mostrando para ele todo o mistério, e na simplicidade ele vai vendo Deus, né? E dentro dele, né? E mesmo com uma profunda teologia, um homem intelectual ao extremo,
ele escreve nos livros da Confissão e depois no livro A Trindade, também aquela pequena história da praia, que muitos conhecem. Diz que ele estava caminhando na praia e ele viu uma criança que fez um furinho na areia, ia lá, pegava a água do mar e jogava no furinho. Depois ia lá de novo, pegava a água do mar e jogava no furinho. Ele perguntou para a criança: o que você está fazendo? A criança falou: eu vou colocar o mar inteiro aqui nesse buraquinho. Aí ele deu risada e falou: meu filho, você está doido? Não cabe o mar inteiro no buraquinho. E aí ele vai dizer nos livros das Confissões: aí os meus olhos se abriram e eu vi que era um anjo. E ele me disse que era mais fácil colocar o mar inteiro no buraquinho do que entender o mistério da Trindade. Era bem o período que ele estava escrevendo o livro A Trindade. Então percebam que Agostinho vai relatando nos livros dele essa profunda experiência que ele teve com Deus, e ao mesmo tempo vai escrevendo uma teologia profundíssima, belíssima, que não tem como não se apaixonar. Os saberes também de Santo Agostinho, ele vai para fora da igreja, né? Na escola a gente estuda filosofia, baseada também em Santo Agostinho. No direito também estuda, é muito legal. Porque Santo Agostinho escreve um livro que chama A Cidade de Deus. Essa cidade de Deus, ele vai fazer um paralelo entre a cidade de Deus e a cidade dos homens. Então ele faz toda uma teologia do direito. Quem estuda direito, depende se o professor é bom, pede para ler esse livro de Santo Agostinho, né? Porque é profundíssimo. Muito bem, nós falamos do bom Jesus, que é o próprio Cristo no caminho da cruz, no seu Calvário, e que deve ser para a nossa comunidade aqui uma expressão de confiança, né, de buscar as coisas do alto. E agora nós falamos de Santo Agostinho, que um homem culto, inteligente, teve uma experiência com Deus, mudou de vida e ainda hoje se torna um grande sinal para aqueles que também querem mudar de vida. Eis que eu te buscava fora, mas dentro de mim tu estavas, aí na habitação de Deus dentro do céu. E a teologia da igreja muito bebe de Santo Agostinho. Nós vamos agora responder as perguntas, que são várias. Pode começar aqui de cima. A Nilza, da Matriz, diz: Padre, ainda falando das imagens, gostaria de saber quem autoriza a fazer as imagens e os símbolos do santo. Muito bem, Nilzinha. Acabou a pergunta? Aí ela dá o exemplo de Santo Agostinho, que tem o coração na mão, e alguns santos têm muitas qualidades. Como procede esse desenvolvimento? Legal. Nilzinha, existe uma congregação para a disciplina dos sacramentos na Santa Sé, né? E também existe uma congregação para a causa dos santos. Então, por exemplo, aqui vou colocar aqui a Andréia. A Andréia vai ser canonizada. Então, a Andréia é um santo do nosso tempo. Então, todo o processo começa na diocese. Primeiro começa na paróquia. Então, o padre faz o pedido ao bispo. Olha, eu tive uma jovem aqui, ela faleceu, mas cheia de virtude. E a vida dela foi um exemplo para todos nós. Nós queremos que ela se torne serva de Deus. Então, inicia o processo de canonização, de beatificação primeiro. Esse processo, junto à diocese, vai iniciar, então vai entrevistar os familiares, vai entrevistar as pessoas da comunidade. Então começa todo um processo de investigação. Quando esse processo está pronto, que fica uns calhamaços assim, contando todos os detalhes da vida da pessoa, é mandado para a Santa Sé, nessa congregação que eu falei para você, Congregação da Causa dos Santos. E lá a congregação começa a estudar. Para ser canonizado, são necessários 2 milagres, que não seja explicado pela ciência. Então, através da Andréia, uma intercessão, aconteceu um milagre. Então, ela ganha um rol de servo de Deus ou beato, tá? Beato tem todo o processo, mas só para você entender. O beato. E depois de beata, se torna santa. Quem declara isso é a Santa Sé, junto com o Papa. Então, a própria congregação da causa dos santos, ela vai meio que já expelir a imagem do santo como vai ser. Por exemplo, não sei se você viu da Irmã Dulce. Toda a canonização é feita na Praça de São Pedro. E na sacada de São Pedro, da Basílica, nas janelas, é pendurado os tapetes. Aquilo é tapete com a imagem dos santos. Certo? E assim, minha gente, é caro.
Eu sei porque em 2010 nós tivemos o nosso último santo e a província da Polônia custou para pagar aquele tapete, porque ele é um tapete artesanal, feito de uma tradição medieval. Então ali naquele tapete a Congregação para a Causa dos Santos já imprime, de certa forma, a imagem do santo, como vai ser. Tá bom? Então, quem reproduz a imagem? Aí são várias empresas, várias pessoas. Mas quem dá a imagem primeira é essa Congregação para a Causa dos Santos. Ele ali dá o estereótipo, como vai ser a imagem daquele santo. Certo? Então tem uma congregação, um departamento dentro da Cúria em Roma, que é responsável por isso. O Pablo, lá de Santa Rita, pergunta: qual santo que o Padre Rafael é devoto? Eu queria fazer essa pergunta para todos, tá? Para todos que estão aqui, até os que estão atrás da câmera. Naira, qual é o teu santo de devoção? Santa Teresa d'Ávila. Por quê? Porque eu comecei a admirar a forma como ela é uma mulher muito inteligente e o processo de conversão que ela teve. Então, Teresão. O Teresão era bravo, né, gente? João da Cruz apanhou até na mão de Teresa, uma santa mulher. Michele, Santa Rita de Cássia. por que Santa Rita? Eu conheci a história Quantos dela. filhos, né? Também. Sofrimento. Tanto sofrimento pros Ei. filhos, Naira, essa foi pra você. Mas a história da família dela também. Porque assim, eu me casei muito jovem, grávida. Eu tinha alguns planos para minha vida que eu adiei e os tive depois. Então eu tenho o exemplo de Santa Rita. Ela sempre quis ser uma freira, ser uma religiosa. Mas ela aceitou o destino que os pais haviam escolhido para ela e não desistiu dos seus sonhos. E comigo foi algo mais ou menos assim. Filmando ali. Não, você tá dando Ah, não chão. dá pra ver? E comigo foi mais ou menos assim. Não que os meus pais escolheram que eu me casasse. Enfim, foi uma ação e consequência. O marido tá assistindo, hein? Mas eu não pude fazer a faculdade quando eu terminei o ensino médio. Eu fui fazer isso tudo depois. Então eu tenho esse exemplo de Santa Rita. Ó, Vera é sua mãe. Oi, Reviane. Eu tenho esse exemplo como Santa Rita. Ela não desistiu dos seus sonhos, da sua vocação e foi atrás dela. Andréia, Tá, quase. Peraí. Guadalupe, gosto muito, muito, muito. Quero um dia conhecer a Basílica e tudo mais. São José, que eu tenho São José dormindo ali no meu quarto. Eu falo que não tem nenhum São José, mas bem tratado que o meu. é linda essa imagem. E também eu acho que a obediência e o silêncio, acho que de São José, que me chama a atenção. E é o patrono da igreja, São José. Mateus, Olha, Nossa Senhora dos Remédios. Criei essa devoção com a minha avó Isabel, que ela que me levou para a igreja, e ela sempre me ensinava as orações quando a gente entrava na igreja. Tinha um potinho de água benta e ela costumava fazer o sinal da cruz em mim, até que eu comecei a aprender de verdade. E sempre eu ia no sacrário com ela, ou a gente rezava até de frente ao Bom Jesus dos Passos, que está lá. Até eu tenho uma grande devoção a esse santo também. E sempre que eu e minha avó precisávamos de uma graça, a gente sempre rezava Nossa Senhora dos Remédios, e ela sempre vinha em nosso auxílio, pelo menos para aliviar as nossas dores. José, Eu ia dizer Nossa Senhora do Carmo, mas não é. Porque uma vez eu falei, ficaram no meu pé. Mas porque Nossa Senhora é hiperdulia, o santo. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, São calma. João Paulo II, pela sua vida de oração, pelos seus ensinamentos, pelos seus escritos, são bem profundos mesmo. Olha, eu tenho devoção por dois santos que eu levo assim no coração. Primeiro, São Tomás de Aquino. Porque São Tomás de Aquino diz que ele era gordo, então eu me identifico. Diz que Tomás de Aquino era tão gordo que a mesa dele era cortada para ele encaixar. Mas não é isso não, estou brincando. Tomás de Aquino por causa da Suma Teológica. Eu vejo assim, eu quando leio a Suma, eu fico tão impressionado, um homem de uma sensibilidade, uma profundidade. É uma coisa assim que me toca. Eu vejo assim que Tomás de Aquino me aproximou muito mais de Deus. Então eu acredito muito na intercessão dele.
um grande estudioso. E São João Paulo II, por 2 motivos. Primeiro que ele é polonês, a minha família vem de tradição polonesa. Depois ele foi o Papa da Juventude. Eu vejo que hoje nós precisamos falar a juventude. Ele foi um homem bom, demonstrou com a vida o Cristo que ele seguia. E eu desejo isso também. Seguir os passos dele. Não na Beata Paula, não tenhais medo de abrir os corações a Cristo. É isso que eu busco na minha vida. Então, São João Paulo II e o próprio Tomás de Aquino são 2 santos assim que eu levo para toda a minha vida. Ô padre, quando o senhor for Papa, vai ser? São. São Não João, vou falar não. São João Paulo Você III? já percebeu que todos os padres que estudam Tomás de Aquino são gordinhos? É, porque a gente tem que seguir em alguma coisa. Se não é na inteligência, pelo menos. Próxima pergunta. Mais alguma pergunta? Não. O que aconteceu com o filho de Santo Agostinho? O que aconteceu com o filho Adeodato? Nome bonito, Diana. Quando o teu filho Adeodato. Quer que eu responda? Responda. Morreu. Morreu de ferro. Morreu jovem, inclusive. Ai, Sim. não morreu de Não rabo foi de com não, sua né? mãe, nem Rabude lá. Foi com 19 anos? Foi. Agostinho, interessante. Essa parte nós pulamos, mas Santo Agostinho, ele teve um filho, não se casou, tá bom? Depois, quando ele decide entrar, porque o sonho de Agostinho era montar uma casa onde os irmãos vivessem em oração, tá? Uma comunidade religiosa. E ele vai à cidade falar com Valeriano, é isso, né? O nome do bispo. E aí, quando ele entra na igreja para pedir para o Valeriano, que era o bispo, um terreno para ele construir a comunidade dele, aí o povo aclama, Agostinho, vai ser o nosso bispo. Porque naquela hora o bispo tinha falado, olha, eu não aguento mais, eu estou velho, a gente precisa de um bispo novo. Aí Agostinho entrou na igreja e o povo aclamou o bispo da cidade de Hipona. Conta as confissões que aí logo depois o filho dele teve uma enfermidade e faleceu. Então o filho não durou muito, tá bom? Morreu bem jovem. Só. Trágico. Trágico não, Deus sabe todas as coisas. Mas já era convertido, batizado e também estava no mesmo caminho que o pai. Eu posso fazer uma pergunta também? Pode. E os amigos e companheiros de Santo Agostinho? Ali Foi o possível. seu fim? Tu não sabe não? Não, mas isso é interessante, tá? Certo. Alípio e Possídio, nós temos até aqui a morte deles. Eles morrem também com uma idade avançada. Foram eleitos também bispos de uma cidade vizinha, né, daquela localidade, Santo Alípio e Possídio. E eram os irmãos de coração de Santo Agostinho, como ele chama. O sonho dele era montar essa comunidade com esses amigos, com Mônica, sua mãe, e com seu filho Adeodato, né? Aqui vai dizer, ó, Santo Alípio nasceu em Tagaste, junto com Agostinho, naquele mesmo período, era irmão de coração, tinha um relacionamento profundo, tá? Alípio, ele conviveu com São Jerônimo. Quem é São Jerônimo? Famoso. Ele traduziu a Bíblia do grego no latim. Isso, e é Jerônimo que coloca os capítulos e os versículos na Bíblia. Então, Santo Alípio, que era amigo de Agostinho, era muito próximo de Jerônimo. Alípio foi escolhido bispo, tá bom? Da cidade de Tagaste, e depois Agostinho da cidade de Hipona, em 394, Alípio. Possídio com Agostinho e com Alípio tinham um desejo de montar esse mosteiro, né? Foi nomeado bispo da cidade de Calama, por volta do ano de 397. Os 3 contavam-se entre os 7 prelados, bispos, né, de todo o episcopado africano. Então, dos 7 bispos da África, 3 eram Agostinho, Alípio e Possídio. Tá? E o Possídio ficou mais famoso porque depois ele lutou contra uma heresia que era um dos donatistas. Tá? E depois ele morre na cidade de Cartago. Então todos eles morrem, mas todos foram eleitos bispos. Certo? É isso, minha A gente. gente podia terminar com um poema, né, de Santo Agostinho? Ah, Tinha aqui. Isso. Aqui. Não tem? Não tem.
Então nós vamos terminar com um famoso poema que está nos livros das Confissões de Santo Agostinho, que é o livro que eu indico, Confissões, que é Agostinho contando a vida dele, ele se confessando. Olha que interessante. Ele vai falar todos os erros e as alegrias da vida dele. E lá, acho que no capítulo 8º, se eu não me engano, ele vai falar sobre a conversão. E aí ele escreve um poema, que é o que nós iremos ler agora. A ideia, a Andréia irá ler para nós. Certo? Se ela achar. Algum aviso, por enquanto? Enquanto a Andréia vai procurando, amanhã nós teremos, às 8h30 da manhã, a transmissão ao vivo aqui pelo canal do Face, da nossa missa de Santo Agostinho, da comunidade da Vila Clarice. E às 3 horas da tarde nós teremos aqui na comunidade do Bom Jesus a missa do padroeiro do Bom Jesus às 3 horas. Depois uma carreata pelo nosso bairro, onde o nosso padroeiro vai visitar aquelas pessoas que não puderam vir à Santa Missa. Então nós pedimos às pessoas que fizessem os altares nas portas da casa. Então nós iremos descer, abençoar as casas. Mas a nossa ideia é fazer uma grande carreata. Então nós convidamos você, às 3 horas da tarde, para vir aqui nos Três Montanhas, participar da missa e depois nos acompanhar com a carreata, fazendo uma festa muito bonita aqui no nosso bairro. Acho que a Andréia pode reforçar que ele é a nossa coordenadora da comunidade. O Rafael já falou tudo, né? Mas só reforçando mesmo, se você tiver a oportunidade de vir aqui, a missa às 3 horas e depois participar da carreata, ou se você mora aqui no bairro, vir à missa e deixar o seu altar pronto, ou pelo menos um pano branco na frente da sua casa, que o padre vai abençoar a fachada, e nós estamos programando algumas coisas também para distribuição de orações durante a carreata. Isso aí, minha gente. Vai ser uma alegria tê-los aqui. Vamos ouvir então o grande poema de Santo Agostinho, que relata a sua conversão. Tarde te amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Tarde te amei. 30 anos estive longe de Deus, mas durante esse tempo algo se movia dentro do meu coração. Eu era inquieto, alguém que buscava a felicidade, buscava algo que não achava. Mas tu te compadeceste de mim e tudo mudou, porque tu me deixastes conhecer-te. Entrei no meu íntimo sobre a tua guia e consegui, porque tu te fizestes meu auxílio. Tu estavas dentro de mim e eu fora. Os homens saem para fazer passeios a fim de admirar o alto dos montes, o ruído incessante dos mares, o belo e ininterrupto curso dos rios, os majestosos movimentos dos astros. E, no entanto, passam ao largo de si mesmos, não se arriscam na aventura de um passeio interior. Durante os anos de minha juventude, pus meu coração em coisas exteriores que só faziam me afastar cada vez mais daquele a quem meu coração, sem saber, desejava. Eis que estavas dentro e eu fora. Seguravam-me longe de ti as coisas que não existiam senão em ti. Estavas comigo e não eu contigo. Mas tu me chamaste, clamaste por mim e o teu grito rompeu a minha surdez. Fizeste-me entrar em mim mesmo, para não olhar para dentro de mim, eu tinha me escondido. Mas tu me arrancaste do meu esconderijo e me pusesses diante de mim mesmo, a fim de que eu enxergasse o indigno que eu era, o quão deformado, manchado e sujo eu estava. No meio à luta recorri a meu grande amigo Alípio e lhe disse: os ignorantes nos arrebatam o céu e nós, com toda a nossa ciência, nos debatemos em nossa carne. Assim me encontrava, chorando desconsolado,
enquanto perguntava a mim mesmo quando deixaria de dizer amanhã, amanhã. Foi então que escutei uma voz que vinha da casa vizinha, uma voz que dizia: Tolet et legere, pega e lê. Brilhaste, resplandeceste sobre mim e afugentastes a minha cegueira. Então corri, abri a Bíblia e li o primeiro capítulo, sobre o qual caiu o meu olhar. Pertencia à carta de São Paulo. Aquelas palavras ressoaram dentro de mim. Pareciam escritas por uma pessoa que me conhecia, que sabia da minha vida. Exalasses o teu perfume e eu respirei. Agora eu suspiro por ti, anseio por ti. Deus, de quem separar-se é morrer, de quem aproximar-se é ressuscitar, com quem habitar é viver. Deus, de quem fugir é cair, a quem voltar é levantar-se, em quem apoiar-se é estar seguro. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Agradecemos primeiramente a Andréia, que abriu as portas da casa. Lembrando que a Andréia também é nossa professora da Escola de Maria. E por causa da pandemia, a Andréia estava um pouquinho afastado, né? Mas agora a gente já vai começar a chacoalhar de novo para a Andréia voltar. E agradecemos aos nossos meninos também, os nossos seminaristas que trabalham aqui na nossa paróquia, que são os meus irmãos de congregação. Se vocês quiserem falar alguma coisa, vocês três. Obrigado pela audiência. Eu agradeço a todos, né? E espero estar com vocês outras vezes. Tchau, boa noite. Tchau, minha gente. Boa noite. Obrigado. Deus abençoe.